Produzido de maneira rústica e sem adição de químicos, o açúcar de coco é uma alternativa mais natural e saudável do que o refinado. O processo de extração é feito a partir das flores da palma de coco, cujo néctar é retirado e aquecido em uma caldeira, transformando-se em um caramelo espesso. Após isso, o produto é triturado em pequenos cristais, resultando em um açúcar mais grosso e com aspecto amarronzado. Ele é considerado um alimento minimamente processado, já que não leva conservantes nem passa por processos de refinamento. Hoje, ele tem sido usado cada vez mais como um substituto do açúcar refinado. Ambos têm a mesma capacidade de adoçar alimentos e calorias semelhantes. No entanto, o açúcar de coco tem menor índice glicêmico, o que significa que ele causa menores picos de glicose e de insulina no organismo. O açúcar de coco é retirado do coqueiro e não do coco em si, o que muda um pouco sua composição nutricional com relação ao fruto. O coco é rico em gorduras saturadas, mas em sua maioria ácidos graxos de cadeia média, gorduras benéficas para a saúde e que se convertem em energia diretamente. Infelizmente, o açúcar de coco não contém quantidades significativas deste nutriente. No entanto, o açúcar de coco tem quantidades interessantes de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3 e vitamina B6. Também contém minerais como potássio, magnésio, ferro e zinco. A grande estrela do açúcar de coco, no entanto, é a fibra inulina. É ela que produz o índice glicêmico deste alimento, já que faz com que os carboidratos sejam absorvidos de forma mais lenta pelo organismo. Além disso, ela é considerada uma fibra prebiótica, que ajuda na manutenção e crescimento da flora intestinal. A grande vantagem do açúcar de coco é ter um índice glicêmico mais baixo. O conceito de índice glicêmico mede o tempo que o carboidrato de um alimento demora para ser absorvido pelo intestino. Quanto mais rápida essa absorção, maior a capacidade desse alimento de gerar picos de insulina no organismo. Por isso, o açúcar de coco é interessante para alguns grupos de pessoas. O pré-diabetes é uma condição em que o corpo se torna resistente à insulina, hormônio que coloca o açúcar para dentro das células. Ou seja, é preciso quantidades maiores de insulina para absorver a mesma quantidade de açúcar. Se não tratada, ela pode evoluir para um diabetes tipo 2. Por isso, priorizar alimentos em que a glicose é absorvida mais lentamente pode reverter o quadro, já que cargas menores de açúcar não fazem com que o pâncreas não se sobrecarregue produzindo insulina o suficiente para absorvê-las. Quando absorvemos a glicose de forma muito rápida, sua energia não é utilizada completamente e ela aumenta as reservas de gordura do organismo, principalmente na região do abdômen. É a própria insulina que regula este mecanismo quando está em alta no sangue. Por isso, consumir alimentos com baixo índice glicêmico ajuda a reduzir esse tipo de acúmulo de gordura. Além disso, alimentos com índice glicêmico mais alto costumam favorecer a diminuição da saciedade, fazendo com que a pessoa coma mais naquela refeição ou na refeição seguinte. No entanto, é preciso lembrar que o açúcar, mesmo sendo de coco, sempre é uma fonte extra de glicose nas refeições. Portanto, ele sempre deve ser consumido com moderação
ou mesmo evitado. Compare o açúcar de coco com outros açúcares. Ao comparar o açúcar de coco com o açúcar refinado, destaca-se a quantidade de vitaminas e minerais que o primeiro contém, já que o processo de refino retira a maior parte dos nutrientes do açúcar refinado. Além disso, o índice glicêmico do açúcar de coco é menor, o que lhe confere mais propriedades benéficas. Por fim, o açúcar de coco é um alimento minimamente processado, ao contrário do açúcar refinado, que passa por uma série de processos químicos. O açúcar mascavo, assim como o açúcar de coco, é minimamente processado e contém mais nutrientes do que o açúcar refinado. No entanto, o açúcar de coco tem um poder de adoçar maior que o mascavo e equivalente ao açúcar refinado, o que demanda um uso de menor quantidade. Além disso, o açúcar mascavo tem um índice glicêmico bem próximo ao do açúcar comum, que é mais alto. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de açúcares de adição seja limitado a 5% das calorias consumidas no dia. Portanto, se pegarmos uma pessoa que consome 2.000 calorias por dia, ela deve consumir 25 gramas de açúcar de coco, ou seja, 6 colheres de chá ou 1 colher e meia de sopa. O açúcar de coco tem um sabor peculiar de açúcar queimado, considerado bastante saboroso. Ele pode ser adicionado a bebidas escuras, a shakes e também em receitas. Como ele tem uma temperatura de fusão baixa e uma temperatura de queima alta, ele pode ser usado tranquilamente em preparações de forno e fogão. Lembre-se sempre de usar a mesma quantidade que você usaria do açúcar comum. Por mais que o açúcar de coco tenha índice glicêmico mais baixo, nenhum tipo de açúcar de adição é recomendado para quem tem diabetes. Além disso, pessoas com triglicérides elevados devem tomar cuidado com as quantidades usadas deste açúcar, pois o consumo alto de carboidratos influencia nesse tipo de gordura. O açúcar de coco pode ser encontrado em lojas de produtos naturais e alguns supermercados. O açúcar de coco, apesar de ser mais saudável, deve ser consumido com moderação. Sua quantidade de calorias é semelhante ao açúcar refinado. Portanto, em excesso ele pode levar ao ganho de peso, já que a glicose absorvida pelo corpo e não utilizada é estocada em forma de gordura. Reforçando seus benefícios, o açúcar de coco ajuda no controle da glicemia, ajuda no controle da saciedade, auxilia no controle de peso, é mais saudável que outros açúcares, auxilia no ganho de massa muscular, evita a retenção de líquidos, melhora a saúde do sistema nervoso, melhora a saúde da flora intestinal, fortalece o sistema imunológico. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se e ative o sininho para receber novas dicas de como manter a boa saúde de maneira simples e natural. Não esqueça de compartilhar com os amigos e obrigado por visitar o nosso canal.